Ouça a partir de agora o programa Momento Despertar da Fé com o pastor Alex Piquet. Achei o bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, é a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nesse momento agora, eu te apresento a vida de cada pessoa que está comigo nesse programa, meu Pai. Eu quero declarar a bênção do Senhor, o poder do Senhor agora, meu Pai. Eu declaro que aonde chegou esse programa, dentro da casa, dentro do lar, meu Deus, no leito do hospital, eu declaro que chegou agora o poder do Senhor para abençoar, destruir todas as obras das trevas, toda a opressão das trevas, todo o mal, meu Deus, que estava sobre essa casa, sobre esse lar, em nome de Jesus, meu Pai. Eu declaro, meu Deus, o poder do Senhor. Eu estendo as minhas mãos sobre esse lar, sobre essa casa, para abençoar essa pessoa, para abençoar os casamentos, abençoar os filhos, abençoar, meu Deus, a vida desse homem e dessa mulher nessa manhã, em nome de Jesus, e que assim seja feito para a honra e glória do teu nome. E aí, graças a Deus. Deus abençoe meu amigo e minha amiga que está aqui ligado no programa O Despertar da Fé. Que Deus te abençoe de uma maneira abundante e poderosa. Eu quero pedir que você ainda que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilha com os seus contatos, com seus amigos, essa palavra que eu tenho certeza que vai abençoar e muito hoje a sua vida. Hoje nós vamos falar desse tema: fome de quê? Fome de quê? Qual é a sua fome? A nossa fome, querido, o nosso apetite, ela vai direcionar as nossas ações, a nossa atitude, a nossa vida. Aquilo que você tem fome, você vai buscar saciar, você vai dar um jeito para saciar. A história da humanidade mostra situações que aconteceram ao longo da história, de tragédias, de aviões que caíram em certos lugares onde havia montanhas, havia muito frio, e pessoas morreram, outras sobreviveram, e as que sobreviveram, para se manter viva, comeram carne humana, e por aí vai, querido. A fome faz o ser humano fazer coisas inconcebíveis ao natural. A fome, querido, faz o ser humano fazer atrocidades. Essa é a palavra. A própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela relata no livro de Reis que houve um período que houve uma fome muito grande na cidade de Samaria. A cidade de Samaria estava cercada pelos assírios e a fome era terrível naquele lugar, ao ponto de duas mulheres, elas se organizaram, elas se uniram, elas tramaram: olha, hoje nós vamos matar o meu filho e vamos comer ele, e amanhã nós fazemos isso com o seu. E a palavra de Deus fala que isso aconteceu, e quando o rei, essa notícia chegou aos ouvidos do rei de Samaria, ele ficou perplexo com a história, com a situação,
para você ver o que a fome faz. A fome faz até mesmo uma mãe, querido, matar o seu próprio filho e se alimentar. É algo terrível isso. É algo, mas isso aconteceu. E essa fome, querido, ela é algo que nós temos que usar para o nosso benefício. Esse desejo tem que ser usado para o nosso benefício espiritual, o nosso benefício com Deus, para o seu crescimento, para a sua vida espiritual crescer. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Fome de quê? Porque a sua fome ela vai guiar você. O Evangelho de Mateus fala sobre o período de jejum que o Senhor Jesus ele fez, um período de jejum de 40 dias e 40 noites em jejum. Ele está nesse propósito de jejum. Depois que ele termina o propósito de jejum, que ele termina os 40 dias, a palavra diz que Satanás se aproxima dele para o tentar. O diabo se aproxima dele, no finalzinho do seu propósito de jejum, o diabo chega a ele para o tentar, para querer fazer desistir da sua vida, ou melhor, para querer desistir ali e quebrar o seu propósito. A Bíblia diz que Jesus sentiu uma fome, mas não foi essa fome que a pessoa sente ao pular uma refeição, ao perder a hora de se alimentar, não. A fome que ele sentiu foi uma fome sobre-humana, uma fome fora do comum, uma fome onde o seu corpo pedia por comida. E é nessa hora que o diabo chega com essa proposta. Eu quero ler com você, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois de 40 dias e 40 noites, sem comer, o diabo chega com essa proposta para o Senhor Jesus. E a resposta dele é essa: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá, ele se alimentará de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que eu quero pensar com você, depois de 40 dias enfrentando essa fome terrível, depois de 40 dias, qual é a maior fome que tem o Senhor Jesus? Qual é a maior fome? Não é a fome de comida não, de alimentos não. A maior fome do Senhor Jesus é a fome pela palavra de Deus, pelas coisas espirituais, pelo aquilo que é de Deus. Depois de 40 dias, a fome dele ainda é pela palavra de Deus. A fome pela palavra é muito maior, por isso que fez ele resistir ao mal. E eu lhe pergunto a você tem tido essa fome pelas coisas do Senhor? Você tem tido essa fome pelas coisas de Deus? Muitas pessoas, elas começam o propósito e terminam, e quebram, param, porque elas não têm tido essa fome pelas coisas de Deus. Querida, a nossa fome, ela vai direcionar a nossa vida. Quando você tem fome pelas coisas de Deus, você enfrenta as dificuldades, você enfrenta os contratempos, você enfrenta os obstáculos, você enfrenta tudo e vai na direção a qual o Senhor, Ele te prometeu naquela palavra. Você está focado em buscar o Senhor. O segredo para ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus é ter fome pelas coisas de Deus, fome pela palavra de Deus, fome por mais de Deus. Um dos homens mais abençoados que a Bíblia fala foi Davi. E Davi dizia que melhor para ele era estar um dia na casa de Deus do que estar em qualquer outro lugar 1000 dias. Ele tinha fome pela presença de Deus e ele falava: a minha alma tem sede de ti. Assim como a costa suspira pelas águas, o meu espírito, a minha alma tem sede de Deus. Você tem que ter sede. E um dos segredos que Jesus colocou para uma vida espiritual abençoada é ter sede, é ter fome pela presença de Deus. Jesus falou que uma pessoa que tem fome pelas coisas de Deus, ela é muito abençoada. Vamos ler o Evangelho de Lucas,
capítulo 6, versículo 21. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Jesus diz que uma pessoa que ela tem fome, essa fome aqui, ele está falando de fome espiritual, pelas coisas de Deus, ele está dizendo, você é um bem-aventurado, meu amigo. Você é uma pessoa abençoada. Você que tem desejo pelas coisas de Deus. Você que está me ouvindo agora, talvez por você ter fome pelas coisas de Deus, você é mal entendido na sua casa, até mesmo na sua congregação, no meio da sua parentela. Porque você acorda de madrugada para orar, você lê a Bíblia todo dia, você tem presença na casa de Deus, você tem presença em fazer as coisas mais para Deus, você é um bem-aventurado. E Deus, e tome posse disso, você que tem fome de Deus, o Senhor, Ele vai se revelar a você, Ele vai encher o seu coração, Ele vai se revelar a presença dEle a você, e vai encher o seu espírito, meu amigo e minha amiga, da sua presença, em o nome do Senhor Jesus. Ele vai se revelar a você e vai te abençoar, porque você tem fome de Deus. Mas entenda uma coisa, há um outro ponto também. Há as pessoas que não têm fome pelas coisas de Deus. Há pessoas que já até provaram as coisas de Deus, mas hoje não tem mais fome pelas coisas de Deus. E eu pergunto para você, como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode acontecer? Talvez você que está ouvindo esse vídeo agora, essa programação, você é uma pessoa que já teve muita fome por Deus, você orava, você jejuava, você buscava o Senhor, você fazia os seus propósitos, participava das vigílias de oração e agora não faz mais isso. Sabe por quê? Eu vou dar para você um exemplo cotidiano. Quando eu era criança, a minha mãe falava assim para mim, menino, não come besteira, já está quase na hora do almoço. E as besteiras eram chocolatinho, aqueles biscoitinhos, esquilhos, coisas do tipo. Coisas doces, que a criança come, e chega na hora dela comer a verdadeira comida, a refeição que vai nutrir ela, que vai dar os minerais, as vitaminas para o seu corpo desenvolver. Chega na hora da comida, ela fala assim, não quero, mãe, estou cheio. Às vezes vai ali, belisca ali, sem vontade, sem querer, e não come nada. Por quê? Porque ela comeu besteira. Porque ela entulhou, se entulhou de besteira. A própria mãe diz, não come besteira, menino. E essas besteiras, trazendo para a vida espiritual, é tudo aquilo, querido, que você está se apegando. Tudo aquilo que você está se alimentando. Talvez você parou de orar por causa de assistir filmes, séries. Você está viciado em séries, você passa a madrugada maratonando uma série, mas você não tem fome para ler a palavra. E quando você vai ler a palavra, você já sente um sono, um cansaço, uma indisposição. Pense nisso agora. Fome de quê, querido? É isso que está trazendo problema para a sua vida espiritual. Pessoas que estão se embriagando, estão se entulhando com as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, com as riquezas, e têm deixado o prazer pela presença de Deus, essa fome pela presença de Deus de lado. Isso não pode acontecer, querido. Isso não pode acontecer. E eu quero dizer para você que tem coisas que às vezes são bênçãos de Deus na sua vida. É bênção de Deus na sua vida. Deus te deu, Deus te abençoou. O seu trabalho, querido, é bênção de Deus. Talvez você orou e pediu para Deus abrir uma porta de trabalho para você, e Deus abriu essa porta de trabalho para você. Mas hoje, o problema que você colocou, não é que Deus colocou, você colocou para buscar Deus, é o seu trabalho. Você colocou isso como seu impedimento. O que é que Jesus ele tem contra os ricos? Porque Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E qual é o problema do rico? Está aqui em Lucas capítulo 6. Vamos ler o versículo 24.
Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação, vocês já estão saciados. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ele afirma isso. Qual é o problema dos ricos? Os ricos estão fartos, querido. Qual é o problema da pessoa, da riqueza na vida de uma pessoa? É que a riqueza faz com que a pessoa seja farta. Ela tem, com o dinheiro, ela consegue comprar o melhor de todas as coisas. E eu quero que você entenda isso. Deus não tem problema de te fazer a pessoa mais próspera desse Brasil. Não tem. Ele não quer que você seja apegado a essa riqueza. Ele não quer que essa riqueza controle e determine a sua vida. Coloque fome para você só nas coisas desse mundo e esqueça da presença de Deus. Ele fala, ai de vós, rico, por quê? Porque vocês estão consolados, vocês já estão cheios, vocês não tem mais, vocês têm tudo, e esse tudo é as besteirinhas que a criança come antes da hora do almoço. Vocês estão saciados com isso, mas aquilo que é o alimento de verdade, o que vai trazer a vida eterna, vocês não querem mais, vocês estão cheios já. Essas besteiras, querido, estão atrapalhando a sua vida espiritual. Aí ele diz, mas vocês terão fome. Vocês terão fome. E quando ele fala assim, vocês terão fome, ele não está dizendo isso de uma maneira boa. Ele está dizendo isso como uma maldição que vai acontecer. Algo ruim que vai acontecer. Porque um dia essas pessoas vão ter fome de Deus, das coisas, mas não haverá mais esse alimento. Deus levantou um profeta no Antigo Testamento para profetizar que haveria um dia que as pessoas iam ter fome e não era de comida. Elas iam ter sede, mas não era por água. Ele fala, elas vão ter fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E elas correrão de um lado para o outro e não encontrarão. De leste a oeste, de um mar a outro, e não a acharão. Haverá um dia que as pessoas vão querer, querido, uma igreja aberta, e não vai estar, pode estar, o templo está lá, mas a igreja, o povo do Senhor Jesus, não terá, meu amigo e minha amiga. Você que está acompanhando agora essa mensagem, a qual o Senhor levou para você através dessa programação, não despreze o que o Espírito Santo está falando com você. Você até diz, pastor, mas eu quero buscar Deus, pastor, mas não tenho mais essa vontade. Você vai ter que fazer um propósito de jejum. E jejuar não só alimentos de comida, mas jejuar aquilo que está tirando a tua vontade de buscar Deus. Tirar, querido. Afastar-se dessas coisas desse mundo que está te seduzindo. O apóstolo Paulo falou que tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma dessas coisas. Não se deixe dominar por isso. Não se deixe dominar, querido, pelas coisas desse mundo. Em nome de Jesus. Então esse é o momento de você se levantar. Esse é o momento de você se levantar e buscar a Deus. Eu quero fazer uma oração agora para que o Senhor venha ferir o seu coração com uma ferida que tenha fome, sede por Deus, mais de Deus, para que Ele venha abençoar a sua vida. Tenha fome. Uma pessoa que tem fome de Deus, ela é bem-aventurada, e o Senhor vai saciar você. Feche seus olhos, onde você estiver. Eu quero orar, eu quero pedir para Deus criar fome no seu coração. Um momento de oração. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar essa pessoa, meu Deus. E o coração dela venha, meu Pai, ter desejo de Te buscar novamente.
Pessoas que estão afastadas da tua presença, que hoje estão iludidas, meu Deus, com a graça, com a glória desse mundo. Estão iludidas, meu Pai, com as migalhas desse mundo. Meu Pai, o Senhor falou que quem é filho senta na mesa e come o melhor. Pai, que o Senhor venha abençoar essa pessoa, mas de uma maneira tão grande, que ela possa, meu Deus, meu Pai, ver o favor do Senhor. E aqueles que já foram abençoados, mas por causa dessa bênção, de uma certa maneira estão se afastando do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, que Ele seja fortalecido. Fere os corações nesse momento de oração agora. Uma ferida que tem fome e sede da Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Você precisa de ajuda? Você quer saber mais sobre isso? Deixe seu comentário aqui, o seu nome para a oração. Nós vamos orar, vamos abençoar a sua vida, tá bom? Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Divulgue nos seus status sociais. Me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!